Bom dia a todos e a todas que já nos acompanham aqui no programa Quarta Sindical. Este programa que é feito em parceria pela CUT Paraná e o Brasil de Fato Paraná, todas as quartas-feiras às 11h30. E todas as quartas-feiras às 11h30 nós debatemos aqui questões relativas ao mundo do trabalho e, em especial, nesse momento, sobre os impactos a todos e a todas que já nos acompanham aqui no programa Quarta Sindical, sobre os impactos da pandemia do coronavírus. E hoje o nosso tema é a proposta de volta às aulas do governo estadual e a pandemia do coronavírus. Então, como todas as quartas-feiras, eu estou aqui dividindo esse programa, a mediação deste programa, com o nosso anfitrião, Márcio Killer, presidente da CUT Paraná. Bom dia, Márcio. Márcio, você está sem som? Está sem som de novo. Bom dia, Ana, probleminha técnico. Bom dia, Ana. Bom dia a todas e todos que nos acompanham em mais uma Quarta Sindical, nosso programa de toda quarta, que leva as discussões importantes para o mundo do trabalho. Queria já de início, antes de apresentar os nossos convidados desta quarta-feira, pedir para você que nos compartilhe, divulgue, para que a gente possa chegar cada vez mais longe com essas discussões importantíssimas aí relacionadas ao mundo do trabalho. E hoje nós vamos discutir Covid-19 e volta às aulas, que interessa para muitos pais, muitas mães que são trabalhadoras e que estão vivendo esse contexto. E para a gente fazer essa conversa de hoje, nós estamos conosco aqui com o médico e professor da FGV e a SESP, né? E ex-secretário de Saúde de Curitiba, o companheiro Adriano Massuda, e também o professor Hermes Leão, Silva Leão, presidente da APP Sindicato, para que a gente possa dialogar um pouquinho sobre a questão da volta às aulas. Sejam bem-vindos e, Ana, passo para você. Pois é, então vamos começar já esse nosso debate. Como todas as quartas-feiras, a gente faz uma conversa aqui com os nossos convidados, né? E recentemente, então, a Secretaria Estadual de Educação, o governo do Paraná, apresentou uma proposta de volta às aulas, primeiramente já anunciando que essa volta às aulas pode acontecer no mês de setembro, mas não definindo uma data. Os documentos apresentados como proposta de volta às aulas, a gente até noticiou aqui no jornal Brasil de Fato, várias mídias repercutiram a proposta de volta às aulas e o protocolo elaborado pelo Comitê de Volta às Aulas, e nós, aqui do Brasil de Fato Paraná, trabalhamos com a questão de que esses protocolos, eles não apresentam propostas de proteção à saúde dos professores, né? Falam sobre como vai ser o distanciamento entre as crianças, entre os alunos, o escalonamento entre as turmas, fala até do álcool gel, DPIs e higienização dos ambientes, mas nada consta em relação algumas perguntas que vêm sendo feitas sobre a saúde dos professores, né? Muitos usam ônibus, transporte coletivo. Se eles, então, forem confirmados com o Covid, serão substituídos? O governo irá disponibilizar testes periodicamente? São várias perguntas feitas em relação à saúde dos trabalhadores da educação. Então, eu queria já passar essa pergunta para o Hermes, presidente da PP Sindicato. Além dessa questão da inexistência aí de um protocolo voltado para a saúde desse trabalhador da educação, a gente teve outros problemas aí na apresentação dessa proposta, com um termo de compromisso que acabou rodando, que os pais teriam que assinar, né, se responsabilizando pela saúde dos jovens e das crianças. Então, Hermes, eu gostaria que você resumisse aí, explicasse um pouco essa proposta, né, os pontos aí mais problemáticos, e também, se você quiser já fazer uma análise aí, você estava falando com a gente nos bastidores de um artigo que você escreveu para o Jornal Brasil de Fato, né, sobre o que você já levantou em relação a essa proposta de volta às aulas. Eu passo a palavra a você, Hermes. Bom dia, Ana Carolina, Márcio Killer, presidente da CUT Paraná.
ao doutor Adriano Massuda, nosso colega da saúde pública, um profissional que tem todo o nosso respeito, e é uma alegria e uma honra poder partilhar com vocês esse espaço aqui tão importante de comunicação. Nós já viemos desde do mês de março, com muitas dificuldades na forma como a Secretaria de Educação do Estado do Paraná tratou esse período da pandemia e a suspensão das aulas presenciais. Nós tivemos várias dificuldades. Nós denunciamos desde o início desse processo que a Secretaria da Educação, sobretudo, não tinha colocado nos seus objetivos, na sua fala, na sua atuação, o primeiro lugar, o primeiro objetivo desse período, que é a vida e a saúde das pessoas. Então, foi uma pressão muito grande de manter as escolas, de certo modo, funcionando para a entrega do programa Leite das Crianças, que é um programa que tem aí de 200 colégios, e também uma entrega de kits da merenda escolar, que nós entendemos que era importante colocar esse programa, manter esse programa num período difícil, econômico aí para as famílias, mas que pudesse ser feito junto com a defesa civil de cada município, junto com a assistência social, que já tem um know-how sobre esse tipo de período que a gente vive, e a escola poderia compartilhar essas tarefas, e poderia, inclusive, seu espaço físico para esse trabalho. Não adiantou, houve uma politização, no sentido de que o governo do Paraná entendia que colocar esse conteúdo da merenda escolar para partilhar junto com o prefeito poderia favorecer uma propaganda nos municípios e favorecer politicamente, os prefeitos, e preferiram, então, eles fazer na rede estadual, para também fazer uma disputa de protagonismo de ação social durante a pandemia. O segundo momento é a forma. Nós temos denunciado uma forma muito difícil, porque aí colocou também uma proposta educacional à distância, na tecnologia, de crianças que não têm acesso, e famílias que não têm acesso à tecnologia, e aí a CED resolveu de colocar, então, em curso uma proposta que a gente considerou perigosa também do ponto de vista de saúde, que a cada 15 dias as famílias ou os estudantes irem até a escola pegar um kit de material impresso para estudar em casa e 15 dias depois devolver esse conteúdo. Então, coloca em movimento um conjunto de professores, diretores, funcionários de escola e estudantes que a gente entende que poderia ser completamente evitado no sentido desse objetivo central, que é evitar a disseminação do vírus. E agora que nós estamos neste período em que o Paraná está, no mínimo, num platô de curva muito alta de contaminações, porque já é muito grave, poderia ter sido evitado esse quadro, a CED fez esse anúncio que a Ana Carolina já narrou, que foi amplamente debatido e apresentado. Nós, da PP Sindicato, não assinamos o documento da CED, não referendamos esse documento, porque houve algumas reuniões muito telegráficas, sem a Secretaria de Estado da Saúde estar junto. Desde o início, nós entendemos que esse comitê precisaria ser coordenado conjuntamente no governo pela saúde e pela educação, não foi, a CED tomou para si essa tarefa, anunciou um conjunto de protocolos dizendo que em 15 dias a Secretaria da Saúde teria que se manifestar, mas colocou para o mês de setembro, em alguma data do mês de setembro, que já é o mês que vem, o retorno, mesmo que seja de 1/3 de estudantes e de trabalhadores, servidores. Nós fizemos já uma posição oficial contrária a essa medida. Estamos defendendo, assim como já fez o Paraguai, desde o dia 27 de abril, o governo do Paraguai suspendeu as aulas presenciais naquele país até dezembro,
deu muito mais segurança para as comunidades de lá, e nós entendemos que essa medida poderia já ter sido tomada aqui. Estamos reivindicando que seja suspenso o debate de qualquer retorno, que seja suspenso o calendário presencial em 2020 e que o aproveitamento deste ano letivo 2020 e qualquer debate sobre o início das aulas presenciais, aí no início do próximo ano, seja feita no momento adequado em que a pandemia estiver sob total controle e que nenhuma vida, seja de estudantes, funcionários, professores ou familiares de estudantes, seja colocada em risco pela movimentação escolar. Então, tem sido um pouco essa síntese que a gente tem apresentado aí nos últimos dias, e é uma posição, inclusive, junto com a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, em nível nacional. Carol. Ana Carolina. Legal. Obrigado. Legal. Obrigado, Hermes. Eu queria, então, aproveitar e passar a palavra para o Adriano Massuda, para que ele fizesse para nós uma consideração com relação a essa questão das voltas às aulas, levando em consideração que saiu uma pesquisa do Hospital Infantil Anne Robert H. Lurie, de Chicago, que mostra que há uma carga viral no nariz das crianças 100 vezes maior do que nos adultos, né? E isso pode trazer para nós consequências muito graves, essa irresponsabilidade de volta às aulas agora. Nós temos, e aí não querendo ideologizar a discussão, mas nós temos alguns países que optaram, né, estão na contramão, estão no negacionismo científico, que optaram por efeito manada e coisas parecidas, e tiveram, alguns deles, né, o caso da Inglaterra, depois o Boris Johnson ficou doente, tiveram que voltar atrás. Então, eu queria que o Adriano fizesse um pouquinho uma consideração para nós sobre essa questão das voltas às aulas, essa questão da posição desses governos que insistem em afrouxar isolamento, insistem em quebrar essas regras. Adriano. Bom, primeiro, bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite, uma honra estar aqui com vocês, com companheiros e companheiras tão ilustres, como a Ana Carolina, Márcio, professor Hermes. Eu concordo com Hermes e acho que o retorno às atividades escolares deve estar associado a uma situação de controle da pandemia. E aí acho que a gente tem que analisar o cenário brasileiro, e analisar o cenário brasileiro requer a gente fazer uma análise nas diferentes regiões que compõem o nosso país. A epidemia tem uma trajetória bastante dolorosa aqui no Brasil. Lamentavelmente, a gente vai chegar essa semana a 100 mil óbitos. O Brasil tem 15% dos óbitos mundiais. No mundo, a gente está próximo de 700 mil óbitos. Então, essa é uma conta que nos coloca na segunda posição como o país mais afetado pela pandemia. E, sem dúvida, essa história poderia ser diferente. Como já foi em outras epidemias que o país enfrentou, com melhor resposta, em função de que aqui no Brasil a gente tem um sistema público universal de saúde, que é o SUS. Acho que essa é uma fortaleza que o Brasil tem. Obviamente, o SUS tem seus problemas, mas ele tem tradição em ter programas de saúde pública bem estruturados, bem desenvolvidos. Há exemplo de que o Brasil é um dos países que sempre teve uma das melhores, desde que o SUS foi implementado, obviamente, sempre teve uma das melhores taxas de vacinação do mundo. A gente tem uma cobertura de atenção primária à saúde, com a estratégia de saúde da família, que chega a 75% da população brasileira. Cada município brasileiro, 5.570 municípios, nós temos uma estrutura de Secretaria Municipal de Saúde, com equipes de vigilância em saúde. Obviamente que num país tão grande e tão desigual, há grandes diferenças na capacidade de atuação dessas secretarias, mas pontos de saúde que, quando bem coordenados, quando bem organizados, conseguem organizar respostas bastante eficientes. É importante lembrar que de 1990 até 2015, o Brasil foi um dos países que mais
conseguiu reduzir a taxa de mortalidade infantil no mundo. O que acontece é que, de 2015 em diante, né, após o golpe que aconteceu no Brasil e as medidas de austeridade fiscal, o SUS foi fragilizado. Então, a gente chegou na pandemia com o SUS fragilizado e tem um governo absolutamente descompromissado com a vida, né, e menosprezou essa pandemia. Então, o retorno às atividades escolares vai se atrasar, lamentavelmente, e isso é responsabilidade de quem não tomou as medidas que deveriam ser tomadas no tempo certo para fazer o controle da epidemia. O menosprezo da epidemia, a falta de utilização dos recursos, das potências que o Brasil tem para o enfrentamento de um problema tão grave como esse, levou a essa situação que a gente está nesse momento. E o retorno às atividades escolares, sem ter a epidemia controlada no nível local, no nível regional, pode expor professores, pode expor os familiares das crianças, ainda que as crianças sejam, dentro das pesquisas que têm demonstrado, né, um público com menor risco, mas eles sim são um grupo populacional que pode fazer tanto a transmissão da doença e a transmissão do vírus, e a própria mobilidade urbana causada pelo retorno das atividades presenciais também é algo que está associado, quando você tem um cenário de transmissão comunitária da doença, quanto mais mobilidade urbana, pior é o cenário de controle da epidemia. Então, o retorno das atividades escolares ele deve estar associado a uma capacidade de controle da epidemia, e, para isso, a gente precisa de estratégia. Precisa de uma estratégia para ter uma forte ação da vigilância epidemiológica, para fazer o diagnóstico precoce de casos, isolamento desses casos, segmento dos contatos. É assim que se controla a epidemia. A epidemia não se controla construindo hospital. Lamentavelmente, o Brasil será exemplo um exemplo a não ser seguido, né? Será um anti-exemplo em relação à maneira como conduziu essa pandemia, e nos coloca nessa situação de já estar, né, chegando no segundo semestre do ano, já 4, 5 meses dos casos acontecendo. Então, é uma epidemia extremamente prolongada no país, coisa que já tem sido diferente em outros países que conseguiram enfrentar a doença com mais responsabilidade e usando melhor os recursos que estão disponíveis no sistema de saúde. Entendi. Viu, Adriano, você acredita que essa tendência, né? A gente sabe que não. O Hermes é prova viva disso, as tentativas que a gente tenta fazer com relação a uma mediação, a uma participação dos trabalhadores, a CUT vem insistindo nisso, de se criar um comitê de crise para enfrentar esses problemas. A gente teve graves problemas no setor da alimentação, graves problemas no setor da construção civil pesada. A gente vê cotidianamente o que está acontecendo com relação aos trabalhadores e trabalhadoras, e nós temos insistido junto ao governo do Estado, através da Secretaria de Trabalho, que é onde as centrais sindicais têm acesso e voz. Você acredita que essa já existia, né? Essa tendência de atender mais ao mercado, mais aos empresários, do que ouvir também os trabalhadores, ouvir os professores, né, os funcionários de escola que estão no dia a dia e que sabem das dificuldades de se voltar à aula nesse processo? Você acha que esse comportamento está se dando por causa da hipótese de prováveis vacinas que estão acontecendo, ou é uma irresponsabilidade geral mesmo, é a busca e a lógica do capital? Eu acho que falta uma coordenação de resposta. Nessa coordenação de resposta, o primeiro ator responsável é o ente governamental. Você precisa de uma ação de Estado. Quem é o responsável por coordenar a ação de Estado é o governo. Obviamente que não faz isso sozinho, tem que ter participação da sociedade civil e dos diferentes segmentos da sociedade civil. Os diferentes segmentos da sociedade civil têm que participar de um comitê de crise para terem a dimensão do cenário epidemiológico e serem responsabilizados pelo que propõem. Vocês se lembram, foi aí do Paraná um grande empresário que falava: não, a gente
não precisa se preocupar com essa pandemia, o mais importante é fazer meus restaurantes continuarem funcionando. Pode acontecer 7 mil óbitos, chegamos em 100 mil. Então, olha o tamanho da responsabilidade, né, desse pensamento, né, e o quanto isso não dificultou que a gente tivesse tomado as medidas certas, no momento certo, para fazer o achatamento da curva, o controle da transmissão do vírus. Isso não foi feito, né, e lamentavelmente, a gente chegou nessa situação. Então, a epidemia é um problema coletivo, precisa ter um engajamento de toda a sociedade no seu enfrentamento. Países que conseguiram ter melhor resposta, e tiveram vários no mundo, tiveram governos responsáveis que identificaram o problema e tomaram as medidas corretivas rapidamente. Sistemas de saúde universais, fortes, com acesso universal à saúde. E terceiro, engajamento da sociedade. Se não tiver engajamento da sociedade, fica difícil você conseguir estabelecer as medidas de controle. Eu acho que a população brasileira, em grande parte, atendeu o chamado de fazer um distanciamento social. O Brasil conseguiu reduzir a transmissão do vírus em um determinado momento, mas não foi suficiente para achatar a curva completamente e fazer o bloqueio da transmissão. Então, a gente tem um cenário epidemiológico bastante diverso no país e que, lamentavelmente, afeta a população mais pobre, que é a população mais vulnerável, a população que tem mais dificuldade de se manter numa situação de distanciamento social, né? Enfim. Então, a gente tem esse cenário bastante difícil e que, para enfrentá-lo, então, a gente tem uma epidemia ainda não resolvida, a gente precisa fortalecer as ações para o controle da transmissão do vírus. Isso passa por um engajamento de todos os atores sociais que têm participação na sociedade. Legal, obrigado, Ana. Quero perguntar para o Hermes, ainda sobre essa questão da comunidade escolar, ou seja, das crianças, dos jovens, e esse argumento que vem sendo utilizado, que eles não seriam um público que apresentaria riscos, que transmitiriam, né, o vírus. Inclusive, na volta às aulas na Espanha, pesquisadores da Universidade de Granada contradizendo ali o próprio governo, que defenderam que as crianças do ensino fundamental, que são as menores, elas não precisariam usar máscara, não precisaria de distanciamento, porque, segundo o governo, eles não seriam um público que apresentaria risco. Então, os pesquisadores da Universidade de Granada apresentaram estudos matemáticos que dizem, supondo uma família espanhola média, composta por 2 adultos e 2 filhos menores, dado usado nas operações matemáticas, assumindo que há 10 alunos com um irmão na sala de aula e outros 10 são filhos únicos, no primeiro dia de aula, cada aluno será exposto a 74 pessoas. No segundo dia, explica Alberto Aragon, coordenador do projeto, a interação chegaria a 808 pessoas, considerando exclusivamente as relações sem distanciamento, nem máscara da própria classe e as classes de irmãos e irmãos. Enfim, saíram várias matérias com estudos matemáticos dessas transmissões aí, né? Então, o que a gente tem visto, Hermes, primeiro que essa proposta que foi anunciada aí, me parece que não teve assinatura nem dos representantes dos estudantes e nem dos representantes dos professores e nem dos representantes dos pais, essa última proposta aí da Secretaria de Educação. Então, eu queria que você falasse como que você tem visto, né, esse argumento de que crianças e jovens não transmitiriam, né, como vocês têm discutido isso, e também se vocês têm discutido com representantes de pais. A Secretaria, me parece, faria uma pesquisa junto aos pais para ver se eles acatariam essa adesão à volta às aulas, se gostariam que os filhos retornassem ou não. Eu queria que a gente discutisse um pouco em relação a essa questão das crianças e jovens e a própria relação de diálogo com os pais. Carol, eu acho que, inclusive, o doutor Adriano pode reforçar para nós, né, esse entendimento sobre a forma de contágio, né, do vírus, porque o entendimento que a gente tem tido, né, é de que, sim, o vírus não só se transmite pelo contágio de humano para humano,
bem como o vírus ficaria em superfícies, né? Em corrimão, na maçaneta de portas. O doutor Adriano poderia entrar um pouco nisso. E que alguém que esteja saudável pusesse, por exemplo, a mão em contato com essas superfícies onde estivesse uma contaminação por vírus, porque ele sobrevive por algum tempo, poderia se contaminar. Então, esse entendimento que a gente tem tido, né, e ouvido, e, aliás, inclusive, foi detectado que o vírus pode, inclusive, segundo, né, reportagens, informações que a gente ouviu aí na própria imprensa que está cobrindo a pandemia, até animais de estimação que saísse, por exemplo, para fora de casa, digamos assim, para fora do isolamento, poderia voltar com a pelagem, por exemplo, os cães, né, com esses vírus colocados ali e que poderia, depois, no contato, né, com seus donos, transmitir o vírus. Então, a gente parte desse entendimento de que essa circulação de crianças, e daí, mesmo que, porventura, as crianças tivessem, de certo modo, protegidas, e a gente tem visto crianças aí morrendo, né, pelo Covid, em menor número, mas, né, vindo a óbito, e adolescentes. Aliás, uma reportagem me chamou muita atenção do Rio de Janeiro. A filha foi internada porque tinha se contagiado da mãe, a filha com 19, 20 anos de idade, a mãe com 40 e poucos anos de idade, a filha faleceu sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma doença pré-existente que oferecesse os riscos, né? Ou que a colocasse em grupo de risco. E a mãe, que tinha um pouco mais de idade, lógico, também é uma mulher jovem, acabou tendo alta e ficando curada, né? Foi uma reportagem muito impactante que dialoga com essa idade, essa geracional aí da maioria dos estudantes. Então, o retorno também é para estudantes, né, de jovens e adultos, porque a gente tem a EJA, por exemplo, com milhares de estudantes, né? O ensino profissionalizante, muitos voltam depois do ensino médio concluído para estudar, então não é só criança pequena que circularia, né, nos ambientes. Então, nós partimos desse pressuposto. Fora isso, tem um grupo de professores, um grupo de funcionários, né, de servidores da escola, de pedagogos, diretores, que já aumentaria o movimento que a gente tem denunciado que já existe desde o início aqui no Paraná, conforme eu já disse no bloco anterior. Então, nesse sentido, nós estamos entendendo que é uma irresponsabilidade anunciar o retorno, né, seja no mês de setembro ou outubro. A gente entende que não há ambiente para esse retorno. Esse discurso, eu acho que é importante a gente denunciar, combinado com uma narrativa que o doutor Adriano entrou um pouco, que a gente tem falado bastante, é uma narrativa muito forte, assim, olha, todos estão sendo atendidos, olha, o município X aumentou o número de leitos de UTI, o número de leitos para o Covid. Gente, isso é muito perigoso, porque vai banalizando o número de mortos, e o número de contaminados, e o número de sequelados pelo Covid. Então, esse discurso de volta às escolas, ele olha, para a gente não fazer meias palavras, ele é criminoso. Ele é absolutamente criminoso, porque vai passando uma mensagem de que está tudo bem, como fez o prefeito, aliás, como fez o prefeito de Curitiba ontem, em rede de imprensa nacional. A comparar, usar a metáfora do quero-quero da ave para dizer que uma ave é a economia e a outra ave é a saúde, para dizer que está em equilíbrio, no momento que a cidade de Curitiba apresentou o maior número de mortos, e daí usar essa metáfora, né? Essa metáfora negacionista, vinda do prefeito de uma capital, para dizer que vai flexibilizar o horário do comércio, porque dá menos gente circulando. Gente, é uma irresponsabilidade que a gente tem que denunciar e anunciar que esses governantes não têm compromisso com a vida do povo. Tá? É muito grave.
nós estamos percebendo, e é importante esse espaço de comunicação popular aqui, de que há uma narrativa, e o prefeito de Curitiba falou que todos os que morreram, do qual ele lamenta, tiveram atendimento médico adequado. Dá licença, porque as pessoas, na hora que foram para o hospital, por mais cuidado que tenha tido dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, uma parte vai morrer. Então, é criminosa essa fala desses governantes, e o prefeito daqui foi muito infeliz na metáfora que ele usou no dia de ontem. E nós, da educação, não podemos admitir que o nosso setor ainda sobrecarrega ainda mais, Adriano, o pessoal da saúde, porque nós não estamos numa tragédia ainda maior do que os 100 mil mortos que atingiremos esse final de semana por conta do esforço e das vidas que estão sendo perdidas por atendentes, por padioleiros, por pessoal de limpeza de hospitais, por enfermeiros e médicos. É isso. Hermes, eu quero fazer, antes de passar para o Massuda complementar aí com a análise, mas eu queria fazer duas perguntas, Hermes, que eu acho que é bem importante. Uma é sobre se vocês têm tido contato com os pais, se fizeram algum tipo de pesquisa, esse retorno em relação aos pais. E segunda pergunta é: qual é o fundamento pedagógico da Secretaria Estadual de Educação para defender retorno às aulas? Na matéria que nós fizemos, eu questionei a presidente do Sindicato das Escolas Particulares sobre qual é o embasamento pedagógico. E ela disse, ela tem defendido o retorno às aulas, né, também pela questão comercial, aí, do ponto de vista das escolas particulares, e ela falou que o embasamento pedagógico seria a saúde mental das crianças e dos jovens, que seria mais importante o retorno às aulas para garantir a saúde mental, o que é bem complicado esse argumento, né? Então, eu queria, ainda que você respondesse, Hermes, sobre essa questão dos pais, se vocês têm tido contato com representantes de pais e como tem sido essa recepção pelos pais da rede pública. A gente sabe que entre os pais da rede pública tem muitos que precisam da escola para deixar seus filhos, essa é a realidade, né? Mas como que tem sido esse diálogo com os pais e essa questão pedagógica, qual é a defesa pedagógica da secretaria? Hermes. Nós temos tido, sim, inclusive nós fizemos uma live no portal, nas ferramentas eletrônicas da PP Sindicato, na segunda-feira agora, né, antes de ontem, no final da tarde, com uma mãe que é da direção da Federação Paranaense de Pais, Mães e Responsáveis pelos Estudantes, bem como com a União Paranaense de Estudantes Secundaristas, que também já fizemos live, temos tido diálogo permanente. A posição dessas duas entidades é a mesma da PP Sindicato. Não há ambiente para retorno. Inclusive, a dirigente da Federação de Pais, Mães e Responsáveis apresentou assim, uma enquete que eles fizeram, né, com pais e mães que participam da entidade, e ela bateu com o que a própria mídia colocou, de que 97% dos familiares e responsáveis entende que não é o momento, que não pretendem enviar, né, os filhos para as escolas. Então, esse é um diálogo bem permanente que a gente tem feito. Nós estamos preparando, inclusive, uma pesquisa com a Universidade Federal do Paraná. A Universidade de Londrina já fez uma pesquisa sobre o tema da educação durante a pandemia, que passa por aprendizagem e tudo mais, né? E também por esse conjunto de valores e situações que a pandemia coloca no processo de ensino e de aprendizagem. No sentido importante, que também tem sido pouco colocado, Ana Carolina, até no artigo, né, que eu fiz no final de semana para o próprio Brasil de Fato, eu entrei bastante nisso, que o principal objetivo da escola é o ensino e aprendizagem. Essas medidas, esses protocolos que estão sendo colocados, aliás, o que a gente está vendo em países da Europa, que abriram escola, depois houve, sim, contaminações, fecharam a escola, ele não coloca o processo de liberdade, de segurança necessário para que a aprendizagem, de fato, ocorra. Imagina aqui no protocolo do Paraná que não teria aula de laboratório, não dá para fazer trabalho em grupo, as crianças com máscara, professores com máscara, sem poder se aproximar uns dos outros, né? O ambiente da insegurança, do receio de voltar para casa contaminado, num período como esse,
indica, do ponto de vista da pesquisa em educação, do conhecimento, do processo da aprendizagem, que não tem ambiente para que a aprendizagem ocorra. Então, não vale a pena. Até porque, quando a própria secretaria faz um comunicado de que os pais, mães ou responsáveis poderão escolher não enviar os filhos para as escolas, já produz uma desigualdade, joga uma responsabilidade para cima das famílias que nós denunciamos, repudiamos. O governo lava as mãos do processo da segurança e da saúde das pessoas e lava as mãos do próprio processo de aprendizagem de qualidade submetidos à lógica de mercado, porque essa pressão de volta às aulas ela é a mesma pressão de abertura de lojas, de shopping centers, que a gente está vendo aí. Quer dizer, o auge agora da pandemia, que a gente tinha que fazer que nem Melbourne, né? Na Austrália, entrou em lockdown ontem com números muito inferiores aqui no Paraná. Entrou em lockdown novamente, porque não tem condições de continuar. Enquanto isso, a gente vê a cidade de Curitiba e o estado do Paraná nesse discurso completamente desnecessário, é só para incomodar, é só para gerar mais insegurança e mais adoecimento para as categorias, por exemplo, da educação, da própria saúde, que já está adoecida. Então, a gente vem repudiando essa linha de planejamento político, essa ausência de uma liderança comprometida com a vida e a saúde de modo geral, e principalmente, e no nosso caso, com a aprendizagem. Gente, é uma fajutícia o que já está acontecendo, se voltar com 1/3 de alunos, com medo, com insegurança, com receio, a aprendizagem não ocorrerá da forma adequada como a gente defende. Tem que ter ambiente de segurança, de liberdade para ensinar e aprender. Então, com professores, estudantes, servidores inseguros, na hora de oferecer uma merenda, um alimento para o aluno, todo mundo com medo de se tocar nos outros. Ah, mas como que você pode imaginar que um ambiente desse favoreça alguma coisa positiva? Não dá. Adriano, eu queria que, além de você responder aquela questão que o Hermes fez, que eu acho que é muito pertinente, sobre a questão dos sintomas e tal, eu queria fazer aqui uma consideração e queria que você comentasse, que é essa questão da importância de um Estado forte e presente através das suas políticas, né? O SUS, e eu tenho visto várias entrevistas, lives que você tem feito, inclusive a gente reproduziu um artigo que você escreveu no Valor, aqui no site da CUT Paraná, né? Que é fortalecer o SUS será essencial para a segurança sanitária. Eu queria que você, assim, didaticamente explicasse para os nossos ouvintes do Quarta Sindical, né, os ouvintes, os que nos veem, assim, qual que é a diferença básica, por exemplo, entre o SUS e o que eles oferecem em termos de saúde dos Estados Unidos, né? Aproveitando que você doutorado lá em Harvard, quiser falar um pouquinho sobre isso, e aprofundasse um pouco mais essa questão de um Estado presente, de um Estado forte, com políticas abrangentes e que atinjam a maioria da população. Nós sabemos que o SUS, apesar do Bolsonaro, é um instrumento que evitou que a catástrofe, que a tragédia fosse ainda muito maior, né, do que pode ser, levando em conta as posições negacionistas. Então, eu queria que você, com base nesse posicionamento que a gente vê você colocando aí na sociedade, na imprensa, você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Ok. A primeira questão, complementando um pouco o que o Hermes colocou, de fato, uma doença extremamente complexa de ser controlada, porque é um vírus altamente transmissível. Está se descobrindo cada vez mais as formas, né, de transmissão da doença. Então, o mais importante, diante de uma epidemia altamente transmissível, é você ter um conhecimento de como é que está o nível de transmissibilidade comunitária. Quanto uma pessoa transmite para outra, que a gente chama do R, né, que é o índice de transmissibilidade. Isso é fundamental saber, porque isso pode dirigir uma determinada intervenção de abertura ou de contenção. Quanto maior o R, quanto maior a transmissibilidade,
mais necessidade você tem de fazer ações de distanciamento social. Quanto menor o R, você pode retomar atividades. Então, acho que num país como o Brasil, que é bastante grande, heterogêneo, com diferentes realidades, e mesmo nos estados, né, no estado do Paraná, você pode ter diferentes situações. Isso, esse entendimento epidemiológico é fundamental para guiar as ações do que é que deve ser feito. Né? Então, nós estamos diante de uma epidemia. Se responde uma epidemia com ações de saúde pública. A saúde pública deve ser quem comanda, quem orienta o que deve ser feito ou não. Obviamente, né, eu estou aqui com os meus filhos, já tenho 3, de março até agora, né, em casa, é uma carga para os pais, é uma dificuldade, né, enfim. Então, obviamente que a gente gostaria que nenhum dia mais do que o exigido fosse necessário para que as crianças ficassem em casa. Mas também, obviamente, que a gente também não quer colocar a menor possibilidade de expô-los, expor a nós, expor a sociedade e aumento da transmissão. Então, é fundamental ter um entendimento epidemiológico. E o Brasil tem tradição, isso que eu lamento muito. O Brasil tem tradição. O prefeito Rafael Greca, quando faz uma fala dessa, ele desonra a tradição de saúde pública que Curitiba tem. Curitiba tem tradição na saúde pública brasileira. Curitiba foi uma das primeiras cidades a implantar o SUS. Curitiba é referência internacional, podemos dizer assim, em ter um sistema de saúde bem estruturado. Eu tive a honra de ser secretário de saúde em Curitiba e poder aprender muito com os técnicos que são quadros da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Obviamente, ele está falando isso sem ouvir os técnicos, que, sem dúvida, devem ter uma opinião diferente da dele. Esse debate, Márcio, em relação a sistemas de saúde, ele acho que vai ser um debate pré e pós-Covid. A gente vai precisar estar cada vez mais claro que a atividade econômica, a atividade social, depende de sistemas de saúde que tenham capacidade de fazer ações de saúde pública para prevenir doenças, né, prevenir epidemias, tomar as medidas precocemente para que não seja tarde demais. É igual uma doença. Quando a doença já está num quadro mais grave, fica mais difícil de você tratá-la do que tratar quando você tem o diagnóstico precoce, você tomar as medidas adequadas, é mais fácil tratar uma doença. Uma pandemia, uma epidemia é uma situação parecida. Quanto mais disseminada, fica mais difícil de fazer o controle. E para isso é fundamental ter sistemas de saúde. O Brasil tem um sistema de saúde que ele é caracterizado como sistema de saúde universal, ou seja, a saúde é um direito a toda a população. O nosso sistema ele é inspirado no modelo inglês, que é o Sistema Nacional de Saúde Pública. Tem outros modelos de seguro público de saúde, como é a França, a Alemanha, que tem era como se fosse o INAMP, só que atendendo toda a população do país. E nos Estados Unidos você tem um modelo de seguro privado, né, que ele não cobre toda a população, cobre uma parte da população, tem programas que cobrem parte da população por faixa etária e faixa de renda, então é o Medicaid e o Medicare que se dirigem a determinada população, mas uma boa parte da população americana não tem plano de saúde e nos Estados Unidos, o gasto em saúde é uma das principais causas de falência de pessoas físicas. A conta que chega quando acaba tendo que usar um hospital é altíssima, e isso é um problema econômico para o país. Sem dúvida, os Estados Unidos vai ter que repensar o seu sistema de saúde, porque isso expõe, né, a maior economia do mundo a ser na posição vexaminosa de ser o país mais afetado pela pandemia. O Brasil só não está numa situação pior, porque a gente tem um governo, né, governos muito semelhantes em termos de ideologia, de pensamento e de condução em relação à epidemia. A gente só não está pior do que nós estamos, porque a gente tem o SUS. Né, e com todas as fragilidades,
é importante falar, o SUS, o Brasil tem um sistema universal, é uma vantagem, mas esse sistema universal ele não foi plenamente implementado. Um pouco isso que eu tenho discutido um pouco, e é fundamental a gente fazer esse debate e começar já a pensar o que é que vai ser o SUS do futuro. Porque, obviamente, que é uma disputa, né? Sistemas de saúde sempre estão em disputa em relação a para onde é que vai o modelo assistencial. A influência de interesse de mercado são muito fortes e sempre vão existir, porque a saúde, você tem produção de medicamentos, de produtos que são necessários de serem incorporados ao sistema de saúde, você tem prestadores diversos que fazem parte do sistema de saúde, então tem interesses diversos. E para que você possa coordenar esses interesses diversos, você tem que ter um Estado forte. E para que o Estado seja forte na condução do sistema de saúde, esse sistema de saúde tem que ser publicamente financiado, para o Estado ter condição de dirigir para onde é que vai. Por isso, mesmo países capitalistas europeus, né, têm sistemas nacionais públicos, financiados por recurso público, seja por impostos, seja por contribuições pagas pelas empresas ou pelos trabalhadores. Enfim, isso faz com que o país tenha condição de dirigir para onde é que vai a política de saúde, quais são as tecnologias que são necessárias de serem incorporadas, para não incorporar qualquer besteira que aparece por aí. Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e houve uma pressão imensa naquela época para implementar a pílula do câncer, né, uma solução fantasiosa. Na saúde tem muito disso, né, muito dessa coisa de você vender, faz um pouco da história da medicina, essa coisa do charlatanismo, né, de vender soluções mágicas para problemas complexos, como é um pouco a questão da cloroquina aqui, que está, né, enfim, uma solução que não tem estudo, tem evidência que isso funciona. Então, acho que o grande desafio que nós temos pela frente é fortalecer o SUS, ter um financiamento adequado para que o SUS possa funcionar de maneira adequada e ter uma melhor gestão sobre o sistema. Acho que isso também é importante. O exemplo da resposta à pandemia é evidente. O Ministério da Saúde conseguiu um recurso extraordinário e esse recurso não foi executado pelo Ministério da Saúde porque a equipe que está lá é uma equipe totalmente tecnicamente despreparada, desqualificada para coordenar o sistema de saúde numa situação normal, quem dirá numa situação de estresse como provocado por uma epidemia, e pouco sensível à questão social que uma epidemia como essa provoca. É assustador ver a naturalização, né, como está acontecendo, de a gente ter mais de 1.000 óbitos diários. Ontem a gente teve uma explosão no Líbano que matou em torno de 100 pessoas. Imagem, né, solidarizar com a população libanesa. Enfim, uma boa parte da população brasileira tem origem no Líbano. Mas no Brasil são 10 vezes o número de mortes do que aconteceu no Líbano por dia. Isso já está acontecendo há pelo menos uns 2 meses. E a sensibilidade do governo para lidar com essa situação é zero. Então, é algo que... A gente só vai ter um SUS mais forte se tiver mais recursos, mas se tiver compromisso do governante com a construção desse sistema. E a gente precisa eleger governos que tenham compromisso com o povo para que possam fazer com que essas questões possam ser, de fato, implementadas. Não, legal. Deixa eu só aproveitar e dar uma provocada no Hermes nessa questão que você já entrou com relação ao SUS, mas eu queria provocar o Hermes com uma outra questão. Hermes, a gente viu e que muitos pais, né, já fizeram a mudança de escolas particulares para escolas públicas, né? Você acredita que após o pós-pandemia será um processo, e a gente, né, como defensor da escola pública, será um processo, pelo fato de haver essa migração da escola particular para a escola pública, de que haverá mais investimento, haverá um outro olhar para a escola pública? Márcio, primeiro que a gente entende que o mais importante é garantir a escola pública para todos e todas, né?
Então, o que a gente defende sobre a acolhida dos estudantes de escola particular que venham para a escola pública é que nenhuma turma fique com um número superior ao que já é o limite colocado hoje, que são 30 para estudantes, 30 estudantes, né? É o teto para o 7º e 8º ano do fundamental, 35 anos, 35 estudantes, desculpa, 30 alunos para 6º e 7º anos, 35 para o 8º e 9º ano do fundamental e 40 estudantes para o ensino médio, tá? Aí tem pressões que coloca 42, 45, nós temos turma com 48 estudantes do ensino médio. Então, o que a gente está defendendo é que seja respeitado o limite do número máximo, que já é um dos mais altos do mundo. Mas toda criança, todo jovem, todo estudante da escola particular é bem-vindo, sim, na escola pública, respeitada essas condições e tem todo o direito à matrícula. Márcio, lamentavelmente, o cenário que estava colocado antes e durante a pandemia não aponta para um olhar nem na educação e nem na saúde que possa ser um alento para a gente no sentido de uma retomada, inclusive, de valores educacionais e pedagógicos, também na saúde pública, que o Adriano estava falando bem. Nós temos um abandono da área da educação, bem como da área da saúde, em nível nacional. Estamos aí no 4º ministro da Educação, sem que nenhum deles apresentasse uma proposta que merecesse algum reconhecimento, algum respeito, independentemente de perfil ideológico de governo. Nós estamos no pior período histórico, desde o Brasil imperial, desde a Velha República, é o pior período nacional para a educação pública no país. Então, ela está completamente manipulada no pior sentido governista desse período, e não temos, assim, grande... a não ser a luta, como foi para aprovar o Fundeb, em que a gente conseguiu um grande consenso, inclusive com deputados conservadores e apoiadores do governo federal, que vieram, num relatório, que não é o ideal para nós, sobre o financiamento da educação, e aprovaram. Esse Fundeb ampliado, e que foi aprovado, se tiver disposição de governos estaduais e de prefeitos, tem toda a condição de dar um salto qualitativo na educação pública. Mas, infelizmente, nós temos governo, daí o governo Ratinho Júnior não fica atrás, eles são mais governos de um Estado muito forte para o empresariado, para o grande patrimônio, e um Estado mínimo, e de aniquilamento de políticas públicas e de servidores públicos. O governo Ratinho tem a mesma linha do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Obrigada, Hermes. Eu vou fazer leitura de alguns comentários. A gente já está chegando ao nosso último bloco dessa conversa, uma conversa que precisa ser repetida aí, porque tem muitas coisas para a gente conversar. Então, quando eu passar a fala para vocês, Massuda e Hermes, eu gostaria, se vocês quiserem comentar alguns dos comentários que eu vou ler aqui e responder a nossa última pergunta. A Zeni escreve: isolamento social continua sendo o meu remédio enquanto não houver vacina. Nelson Ortiz: a culpa é desse governo negacionista e do povo ignorante que apoia esse fascismo. Adalberto Prado: os governos autoritários e sem transparência não permitem que a população participe dos comitês de combate às pandemias através do controle social. Botafogo AF: não havia, segundo a Fiocruz, uma subnotificação assombrosa no estado do Paraná? Isso já foi resolvido para fazer o cálculo epidemiológico? Botafogo pergunta. Adalberto Prado novamente diz: se não fosse o SUS, já teríamos mais de 250 mil mortos pela Covid-19, fora os óbitos não notificados. Mário Lobato da Costa diz: municípios têm queda orçamentária e falta de dinheiro para a volta às aulas. E a Elza parabeniza o debate. Bom dia, parabéns pelo debate, encontro de bravos companheiros e brava companheira. Obrigada a todos os que estão, todos e todas que estão nos acompanhando. E agora eu quero passar, então, para as considerações finais dos nossos convidados, também pedindo que algum comentário,
Mas eu queria, assim, para a gente finalizar, fazer uma última pergunta, apesar da gente já ter trabalhado um pouquinho nessa nossa conversa, qual seria o cenário ideal de volta às aulas? A gente tem aí alguns países que fizeram esse retorno às aulas e tiveram que recuar, alguns que se mantêm. Eu não sei se tem alguma experiência aqui no Brasil de volta às aulas. Então, qual seria o cenário ideal, tanto do ponto de vista médico, como do ponto de vista educacional? Eu queria que vocês, então, dessem essa última resposta e fizessem suas considerações finais. Eu vou passar primeiro, então, para o Adriano e depois para o Elis. Bom, primeiro cumprimentar os queridos companheiros aí, Prado, Mário Lobato e os demais. Acho que quando a gente fala de engajamento social, uma resposta como essa, sem dúvida, os conselhos de saúde deveriam ser atores envolvidos no processo da resposta, né, seja para trazer a situação real de como é que está as comunidades, né, a situação das comunidades para quem está na gestão, esse diálogo é fundamental, seja para orientar as comunidades em relação a ações que deveriam ter sido realizadas. Então, lamentavelmente, acho que isso não foi feito do ponto de vista nacional, porque é um governo que menospreza a participação social, em alguns municípios, a gente sabe que isso aconteceu, mas são municípios onde valoriza uma gestão participativa. Acho que não é o caso, infelizmente, hoje, em muitas cidades do Paraná. Foi feito um questionamento em relação à subnotificação. Eu acho que essa deve ser uma exigência da discussão sobre retorno às aulas em relação à testagem. Você tem que ter um número de testes suficientes para dizer se a epidemia está controlada ou não. A gente não teve isso implementado nacionalmente, né? A gente não tem uma estratégia de testagem. Hoje testa quem tem condição de pagar um teste, então você tem um problema aí de iniquidade no acesso a testes, ou testa quem está em caso grave, enfim. Então você não tem uma estratégia ainda nacional, e eu acho que isso deve ser levado em consideração regionalmente, no âmbito do Estado, para se pensar a possibilidade de retorno. Porque aí quando você... E aí já entrando na questão do cenário ideal, né? Obviamente que o cenário ideal vai ser quando você tiver uma epidemia controlada. A questão, né, que vai calibrar o que se volta ou não volta é a situação epidemiológica. É o índice de transmissão comunitária do vírus. Se você tiver uma alta taxa de transmissibilidade, o retorno às atividades expõe as pessoas ao risco. Já foi colocado aqui, as crianças, os jovens, é uma população de menos risco, mas ela está exposta também, e ela pode desenvolver a doença, né? Então, expõe o grupo, mas mais que isso, né, as atividades, a redução do distanciamento social, num cenário de alta transmissão de doença, agrava ainda mais o problema. Então, eu acho que do ponto de vista de pensar, né, o cenário ideal vai ser aquele em que a gente tem uma transmissão reduzida e, mais que isso, uma estratégia de controle da possibilidade de retorno. Quando você tiver uma redução reduzida, a manutenção de estratégias de controle e monitoramento da possibilidade de retorno da epidemia, que é algo que a gente tem que se preocupar também, enquanto não tiver vacina, uma outra estratégia de imunização coletiva, né, uma imunização adquirida por vacina, a gente vai precisar ter estratégias. E para isso tem que ter um sistema de saúde forte. Cada escola tem que ter um contato com a sua unidade básica. Não sei se isso está se fazendo já no Paraná ou nas cidades paranaenses. É fundamental nesse momento, já está em 4 meses de uma epidemia como essa. Como é que foi a preparação em âmbito local em relação a esse contato das escolas com o sistema de saúde? Isso já foi feito? Cada escola sabe qual é a sua unidade de saúde, quando tem alguma situação a quem reportar. Então, isso vai ser fundamental num cenário de retorno. E acho que isso também já tem que começar a ser discutido desde já.
Quero agradecer mais uma vez o convite para participar desse debate, acho bastante rico, e estou sempre à disposição aí para voltar a dialogar com vocês. Obrigada, Massuda. Eu vou passar a palavra para o Hermes, ainda lendo o último comentário do José Natal Batista, que diz: não existe conteúdo mais importante que a vida dos nossos discentes. Hermes, para você. Obrigado, Carol. O Natal, que é lá de Apucarana. Quero agradecer a minha irmã também, que está participando aí, mandando recados pelo Facebook, está lá em Apucarana, né? Minha irmã é de grupo de risco, ela é jovem, mas passou por uma situação de câncer muito violenta, né? Está lá se cuidando. Agradecer a Diana e a Dione, que são nossas companheiras, a Regina Cruz, o Adalberto Prado, o Nelson Ortiz e vários outros companheiros e companheiras que foram citados e que estão escrevendo ali. É muito bom a gente, né, mesmo não podendo estar presencialmente juntos, estarmos, né, aproveitando esse avanço do conhecimento que nos favorece com essas tecnologias que nos colocam essa possibilidade de, de certo modo, estarmos muito juntos e aproveitarmos de forma muito positiva a tecnologia. Aqui saúdo a iniciativa da CUT Paraná e dessa comunicação popular. Carol, você falou, né, tem volta, sim, de estudantes de rede particular em Manaus. Segunda-feira agora voltou a rede particular do município do Rio de Janeiro. Do número de escolas particulares do Rio de Janeiro, apenas 2 colégios decidiram abrir por conta das condições, e desses 2 colégios, apenas 20% das famílias colocaram seus filhos para ir para a escola. Tá? Em Manaus também, a frequência é muito reduzida em escola particular. A gente é contra essa forma, porque ela vai favorecendo o aumento da desigualdade social, intelectual, para o nosso povo. Então, né, a massa de gente, que é a maioria mais empobrecida, que já está pagando o preço maior de contaminações e com a própria vida, diferentemente das classes altas, vai se desfavorecendo por escolhas políticas muito desastradas, como essa de abrir setores educacionais, tá? E que colocam o risco da mesma forma. Tá? Então, a gente lamenta dizer que, da forma como está colocada aqui para o Brasil, ou não está colocado um planejamento adequado de controle da pandemia, nós estamos olhando o risco de que a gente possa ter repetição da história ocorrida em 1918, 1920, na pandemia da chamada gripe espanhola, porque hoje esse vai e vem de decretos, de portarias, ele está muito parecido com o que foi aquele período no mundo. Então, a epidemia durou 2 anos. Naquela época, até porque, lógico, naquela época demorava muito mais tempo para que viesse uma vacina que combatesse aquele vírus. O cenário ideal, que já está circulando muito em redes sociais, é o entendimento. Aliás, uma médica, infectologista, deu uma entrevista dizendo que ela só mandaria as crianças dela para a escola com a vacina. Então, esse é o cenário ideal, que pudesse, de fato, ter a vacina para a gente ter total controle, que pudesse eliminar os efeitos deletérios aí do vírus. Isso tem que ser colocado no debate, a gente tem que estar acompanhando, e aí o doutor Adriano colocou a opinião médica do cenário possível de retorno das atividades escolares, que deve ser o último processo de retomada, até porque as crianças vêm de bairros os mais diferentes. Nos municípios pequenos, a maioria só tem um colégio estadual, por exemplo, para fundamental e médio, as séries fundamentais finais e o ensino médio. Imagina, num pequeno município, você já tendo um contingente de estudantes que vem de todas as partes rurais e da própria espaço urbano, o risco dessa pulverização de gente que vem de toda parte, encontrando funcionários e professores, como aconteceu com todos os cuidados em Israel, na França, lá na Inglaterra. Muitos pais não estão mandando os filhos para as escolas que foram reabertas. Aliás, o ensino médio da Inglaterra
está suspenso até agora, indicativa que voltarão só em setembro, e os sindicatos e a maioria dos pais estão dizendo que não irão mandar. Isso lá na Inglaterra, que passou pela etapa da curva mais elevada ali atrás. Então, é uma irresponsabilidade assim, total do que está acontecendo aqui no Brasil. Nós lamentamos profundamente o abandono da saúde pública, da educação pública, do meio ambiente, que está aí abrindo espaço para a possibilidade de que venha pandemias ainda mais graves do que essa. Essa destruição do meio ambiente, gente, isso está comprovado, né, Adriano? Estou vendo o Adriano finalizando com a cabeça. Nós não estamos livres de que venha um vírus ainda mais agressivo. Pode falar, Adriano. O Gonçalo Vecina, me permita, o Gonçalo Vecina acabou de dar uma entrevista falando exatamente isso. O desmatamento que está provocando a Amazônia, sem dúvida, vai poder provocar outras epidemias. Então, essa preocupação ambiental, desculpa te interromper, mas já que você me citou, para reforçar essa necessidade de uma preocupação coletiva, né, e ambiental com relação a consequências que a gente possa ter do ponto de vista sanitário. Mas exatamente. Então, Ana Carolina, Márcio, doutor Adriano e os nossos internautas aí, quando você tem um governo federal, aliás, que o governo Ratinho Júnior, sobre o meio ambiente, não fica atrás, né? Se puder plantar dentro do leito do rio, eles plantam, eles desmatam, né? Então, abre a possibilidade que daqui a pouco, e aliás, no mundo inteiro, a gente tem ouvido falas exatamente na citada aí, né, da citação que o Adriano recuperou. O ministro do Meio Ambiente do Brasil, de forma pública, em reunião institucional do governo Bolsonaro, anunciou que é desmatamento. Então, o conceito de que nós temos um necrogoverno instalado no Brasil, um governo que favorece, que ama a tortura e que exalta a tortura e a morte, agora a gente está vendo o resultado político. É desastroso. E só não está pior, eu quero saudar o pessoal da saúde, lamentar os mortos da categoria da saúde, todos eles, inclusive os padioleiros, o pessoal de limpeza, que não são lembrados, na maioria das vezes, os coveiros que foram debochados por Bolsonaro, né? Os coveiros que estão em risco, vários contaminados e alguns morreram, não são divulgados também, porque são categorias que nem sindicato tem praticamente, e a gente não pode esquecer. Então, uma única vida perdida, que poderia ter sido preservada, precisa de ser responsabilidade do Estado e, portanto, dos governos que foram eleitos pelo voto que a gente reconhece, mas que precisa responder por um compromisso com a saúde e a vida das pessoas. E não se submeter à lógica do lucro, que sempre olha para as crises como oportunidade de negócios. E aqui no Paraná, o secretário da Educação, Renato Feder, que é um grande empresário de São Paulo, que não é alguém ligado à educação pública, viu na pandemia a oportunidade de fazer negócio com redes mundiais de tecnologia e de internet, colocando, inclusive, nossos dados à disposição mundial, aí, quebrando, inclusive, a segurança eletrônica de todos nós. Então, eu quero saudar, tá? Desculpa alongar, mas a gente está muito indignado com essa postura completamente desfavorável à vida da maioria dos povos, esses governos que vão cada vez mais colocando essa pulsão de morte na sua prática, e a gente precisa continuar fazendo esse debate, essa denúncia, e como já foi denunciado o presidente da República por várias entidades lá no Tribunal de Haia, aqui no Paraná, o governo do Paraná e a maioria dos prefeitos, com honrosas exceções, merecem um tribunal internacional e um tribunal popular para que seja julgado esse crime humanitário que está ocorrendo no Brasil inteiro. Obrigado, viu, pela participação. Nós queremos defender que a pandemia seja uma lição dolorosa, triste, mas que ela traga uma educação, uma saúde, um olhar para o meio ambiente, um olhar para as relações, inclusive capitalistas e empresariais, que seja retomada de solidariedade, de respeito ao próximo, esses valores tão esquecidos que hoje coloca a gente chegar a mais de 90 mil mortos, e a mídia fica falando que está abrindo mais leitos. Puxa, vai dar licença, gente.
Vai ficar abrindo mais leito aonde? Para preservar quais vidas a mais? Nossa, mas é assim uma indignidade esse tipo de narrativa da grande mídia brasileira. Tá aqui, noticia, tem dado dicas importantes, a gente não está jogando tudo na lata do lixo, mas esse discurso é muito perigoso e nós não podemos banalizar a vida, e uma única vida perdida, ela é preciosa e importante, seja de que setor for ou de quem for. Ainda, né, que a gente... enfim, tá? Eu estou assim, muito indignado, né? Muito indignado, estou assim, completamente contaminado por esse desprezo pela vida vindo de um setor empresarial que manipula a democracia brasileira. A nossa democracia já foi pelo golpe de 2016. Agora ela está completamente sequestrada no interesse do lucro, né? E a vida das pessoas fica num plano muito subalterno diante de um período cultural tão desastroso. Então, a nossa crise principal não é o vírus nesse momento, é a ausência de lideranças comprometidas com a vida. Obrigado, viu? Um grande abraço para todas e todos. Legal, Hermes, obrigado, muito obrigado mesmo. A gente na CUT fez um leque, primeiro as provocações ao Ministério Público, inclusive que redundou uma live com a representação de 25 federações do estado do Paraná, que aconteceu lá atrás, no dia 5 de junho. Depois disso, a gente aprofundou o diagnóstico sobre o Covid em todas as nossas categorias de atuação, né? Todos os ramos de atividade da CUT. A própria educação fez uma live conosco, né? Esses tempos atrás, o professor Hermes participou, onde a gente buscou, dentro do campo da CUT e tentando provocar isso nas outras centrais também, para que nós tivéssemos um diagnóstico apurado e que nos servisse de material para as conversas com as secretarias municipais de saúde, com as prefeituras, com o próprio governo do estado. A gente está finalizando esse relatório, vai colocar à disposição, né, da sociedade para corroborar com o que tanto o professor Hermes como o Adriano Massuda coloca, e que nós constatamos isso em todos os ramos de atividade, que havia um processo de uma curva de ascensão ainda do vírus. Então, como o Adriano colocou, né, no começo, antes de a gente entrar no ar, a gente vai provocá-lo mais vezes aí para estar conosco, para discutir saúde do trabalhador, para discutir os impactos no mundo do trabalho, e o Hermes, né, com certeza, também prata da casa, vai estar constantemente conosco. Então, falando isso, me despeço, muito agradecido, agradeço a minha companheira de bancada aí de todas as quartas, a Ana Caldas, a você, Hermes, presidente da PP Sindicato, Adriano, um prazer poder dialogar contigo, vamos nos ver mais vezes, e a gente tem acompanhado bem o que você tem dito, né? Como eu falei, vi tua live da FGV, tenho acompanhado de perto aí, até porque a tua posição tem muito respeito aí na área da saúde aqui em Curitiba e região, pelo trabalho que você desenvolveu aqui na Prefeitura de Curitiba. Então, agradeço a todas e todos, compartilhem esse programa, ele vai ficar na página da CUT Paraná, na página do Jornal Brasil de Fato Paraná, e nos vemos no próximo Quarta Sindical. Um grande abraço a todas e todos que nos viram, e até a próxima Quarta Sindical.